O centro cirúrgico do Hospital Universitário Haneul, em Seul, operava em um silêncio quase religioso, quebrado apenas pelo bip rítmico e incessante dos monitores cardíacos e pelo som metálico dos instrumentos cirúrgicos sendo trocados. No centro da sala 3, sob a luz branca e impiedosa dos refletores, estava o Dr. Min Do-yoon. Aos 35 anos, ele era o chefe da cirurgia cardiotorácica e uma lenda viva na medicina coreana. Conhecido como o bisturi de gelo, Do-yoon operava com uma precisão mecânica, desprovida de hesitação ou emoção. Para ele, o coração humano não era a sede da alma ou do amor. Era apenas uma bomba hidráulica feita de músculo e válvulas que precisava de reparo. Pinça, ordenou Do-yoon, sua voz abafada pela máscara cirúrgica, mas inconfundível em sua autoridade. A enfermeira instrumentadora habitual, que estava gripada, havia sido substituída de última hora. Uma mão enluvada, trêmula mas rápida, estendeu o instrumento solicitado. Do-yoon pegou a pinça sem olhar, seus olhos fixos na aorta aberta do paciente. No entanto, no momento em que seus dedos, cobertos pela luva de látex estéril, roçaram levemente nos dedos da nova enfermeira durante a troca do instrumento, algo impossível aconteceu. Uma descarga elétrica percorreu o braço de Do-yoon, subindo diretamente para o seu peito. Opa! Pausa rápida para o Soju! Enquanto você pega sua bebida, se inscreva no canal e deixa um like. O coração dele, um órgão que batia com regularidade monótona há 5 anos, desde o seu transplante, deu um solavanco violento. Foi um espasmo tão forte que Do-yoon arfou, soltando a pinça, que caiu com um clangor alto na bandeja de metal. Dr. Min? A voz da enfermeira soou preocupada. Do-yoon levantou os olhos, irritado pelo próprio erro, pronto para repreender a novata por sua falta de sincronia. Mas quando seus olhos encontraram os dela, o mundo ao redor dele oscilou. Ela usava máscara e touca cirúrgica, deixando apenas os olhos visíveis. Eram olhos castanhos, profundos e límpidos, que o encaravam com uma mistura de medo e admiração profissional. Mas Do-yoon não viu apenas olhos. Ele sentiu uma onda avassaladora de tristeza, saudade e um amor tão profundo que lhe tirou o ar. Era uma emoção que não lhe pertencia, uma memória que ele não possuía. Uma lágrima quente, solitária e traidora, escorreu do olho direito de Do-yoon, molhando sua máscara. A equipe cirúrgica parou. O grande Dr. Min Do-yoon, o homem que nunca sorria, estava chorando no meio de uma cirurgia de ponte de safena. Doutor, o senhor está bem? Perguntou o anestesista, quebrando o feitiço. Do-yoon piscou, a confusão dando lugar à raiva defensiva. Ele sacudiu a cabeça, retomando o controle férreo sobre seu corpo. Troquem a instrumentadora. Ele ordenou, a voz gélida. Ela é desajeitada. Está me distraindo. Mas, doutor, eu... A enfermeira tentou falar. Saiam! Gritou Do-yoon. Mandem a enfermeira chefe Park entrar. Agora! A jovem enfermeira, com os olhos marejados pela humilhação pública, recuou e saiu da sala. Assim que a porta se fechou atrás dela, a dor no peito de Do-yoon diminuiu, mas o ritmo cardíaco permaneceu acelerado, batendo um código Morse que ele não conseguia decifrar. Ele terminou a cirurgia mecanicamente, com as mãos firmes, mas a mente em turbulência. 2 horas depois, Do-yoon estava em seu escritório no 20º andar, com vista para o rio Han. Ele havia tomado 2 beta-bloqueadores, mas a ansiedade não passava. Ele puxou a ficha da equipe de enfermagem do dia. Nome: Lee Haru. Idade: 29 anos. Experiência: 6 anos. Transferida do Hospital Geral de Busan. Lee Haru.
O nome ecoou em sua mente, trazendo uma sensação de familiaridade que não fazia sentido. Ele nunca a tinha visto antes. Ele não conhecia ninguém de Busan. Sua vida era o hospital e seu apartamento minimalista em Gangnam. Precisando de cafeína para afastar a estranheza do dia, Do-yoon desceu até o jardim do hospital, um local tranquilo onde funcionários e pacientes buscavam um pouco de ar puro. Ele caminhava em direção à máquina de café quando ouviu alguém cantarolando. Era uma melodia suave, triste, uma balada antiga que não tocava no rádio há anos. Mesmo que as estações mudem, meu coração permanece no inverno. Do-yoon parou. A música agiu como um gatilho. Seu coração disparou novamente, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ele seguiu o som. Sentada em um banco de madeira, ainda usando o uniforme azul claro de enfermeira, estava Lee Haru. Ela não estava chorando pela repreensão anterior. Ela estava olhando para o céu cinzento de Seul, cantarolando enquanto segurava um colar com um pingente de anel prateado. Sem que Do-yoon pudesse controlar, seus lábios se moveram. Ele completou a melodia, sussurrando a próxima linha da música que ele sabia que não conhecia. Esperando a neve que traz você de volta para mim. Haru parou de cantar. Ela virou a cabeça bruscamente e viu o cirurgião-chefe parado a alguns metros de distância, pálido como um fantasma. Ela se levantou rapidamente, fazendo uma reverência formal. Dr. Min. Sinto muito se estou atrapalhando. Eu já estava voltando para o posto. Do-yoon ignorou a formalidade. Ele deu um passo à frente, impelido por uma força gravitacional que vinha de dentro de seu tórax. Essa música, ele disse, sua voz rouca. Por que você está cantando essa música? Haru o olhou com curiosidade, cautelosa diante do homem que a expulsara da sala de cirurgia horas antes. Era a música favorita do meu noivo, senhor. Hoje é o aniversário de morte dele. Faz 5 anos. 5 anos. O mundo de Do-yoon girou. Há 5 anos, Do-yoon estava em um leito de UTI, morrendo de uma cardiomiopatia dilatada terminal. Ele tinha meses, talvez semanas de vida. E então, numa noite chuvosa de verão, um milagre aconteceu. Um doador compatível. Um jovem saudável que morrera em um acidente de trânsito. O transplante foi um sucesso. Do-yoon ganhou uma segunda vida, mas acordou diferente. Ele, que antes odiava comida picante, passou a desejar tteokbokki ardentemente. Ele, que era destro, começou a usar a mão esquerda para escovar os dentes. E ele, que nunca chorava, sentia ondas de tristeza inexplicável sempre que chovia. Os médicos chamavam isso de memória celular. A teoria não comprovada de que os órgãos transplantados carregam traços da personalidade e das memórias do doador. Do-yoon, um homem da ciência, sempre descartara isso como bobagem romântica. Até agora, ele olhou para Lee Haru, para o rosto delicado, para a mecha de cabelo que caía sobre os olhos dela. E de repente, ele não sentiu raiva ou desprezo. Ele sentiu uma vontade desesperada de abraçá-la, de pedir desculpas por tê-la deixado sozinha, de dizer que sentiu falta dela. Mas essas não eram as memórias de Min Do-yoon. Eram as memórias do coração que batia em seu peito. 5 anos, repetiu Do-yoon, sentindo um suor frio na espinha. Qual era o nome dele? Haru hesitou, surpresa pela pergunta pessoal vinda do lendário cirurgião frio. Mas havia algo nos olhos de Do-yoon, uma vulnerabilidade que ela não esperava ver, que a fez responder. Kang Seo-jun.
disse ela suavemente. O nome dele era Kang Seo-jun. Do-yoon recuou um passo. Ele conhecia aquele nome. Não porque conhecesse o homem, mas porque, violando todas as regras de ética médica, ele havia investigado a identidade de seu doador anos atrás. O nome no arquivo confidencial era Kang Seo-jun. O coração dentro dele começou a bater tão forte que doía fisicamente. Ele estava de frente para a mulher que seu doador amava. A mulher que seu coração ainda amava. Doutor? Haru deu um passo à frente, preocupada com a palidez dele. O senhor está passando mal? Devo chamar alguém? Não se aproxime! Do-yoon gritou, estendendo a mão para mantê-la longe. Se ela chegasse mais perto, ele temia que seu coração pudesse simplesmente rasgar o peito para ir até ela. Fique longe de mim, enfermeira Lee. Não cruze o meu caminho. Não fale comigo e nunca mais cante essa música neste hospital. Ele virou as costas e fugiu. O grande doutor Min Do-yoon, o homem de gelo, fugiu para o elevador, pressionando o botão de fechar freneticamente, enquanto lágrimas que não eram suas escorriam novamente pelo seu rosto. Ele precisava tirar Lee Haru do hospital. Ele precisava demiti-la, transferi-la, mandá-la para o outro lado do mundo. Porque se ela ficasse, ele sabia com certeza absoluta. Ele não seria capaz de controlar o fantasma que vivia dentro de sua caixa torácica. No jardim, Haru ficou parada, confusa e magoada, vendo o médico arrogante desaparecer. Ela tocou o anel em seu colar. Ele é estranho, Seo-jun, sussurrou ela para o noivo morto. Mas por que ele olhou para mim como você olhava? O vento frio de Seul soprou, levando as folhas secas pelo pátio, marcando o início de um inverno que mudaria o destino de ambos para sempre. A tentativa do Dr. Min Do-yoon de transferir a enfermeira Lee Haru falhou miseravelmente. O diretor do hospital Haneul negou o pedido, citando a escassez crítica de enfermeiros experientes na ala cardiotorácica. Do-yoon estava encurralado. Ele teria que trabalhar lado a lado com a mulher que fazia seu coração transplantado agir como um adolescente apaixonado e desesperado. Para se proteger, Do-yoon ergueu suas muralhas. Tornou-se ainda mais frio, mais exigente e mais crítico. Durante as visitas aos leitos, ele evitava olhar para Haru, latindo ordens sem dirigir a palavra a ela diretamente. Mas o coração era um traidor que ele não podia silenciar. Sempre que Haru entrava na sala, o monitor de frequência cardíaca no pulso de Do-yoon, seu smartwatch, apitava, alertando para a taquicardia. Sempre que sentia o perfume dela, uma mistura sutil de jasmim e antisséptico, uma onda de calor reconfortante se espalhava por seu peito, dissipando o estresse da cirurgia. E pior, os hábitos de Do-yoon estavam mudando. Ele, que sempre fora um homem de saladas e chás amargos, encontrou-se na cafeteria do hospital pedindo jampong, macarrão de frutos do mar ultra picante. Enquanto comia, suando com a pimenta, sentiu uma satisfação que não era sua. Dr. Min? Ele levantou a cabeça, com a boca manchada de molho vermelho. Haru estava parada ao lado de sua mesa, segurando sua própria bandeja. Ela o olhava com uma expressão indecifrável. Eu não sabia que o senhor gostava de comida picante, comentou ela a voz baixa. Dizem que o senhor vive à base de água mineral e ar. Paladar muda, retrucou ele, limpando a boca com um guardanapo, sentindo-se exposto. Haru hesitou, mas sentou-se na mesa ao lado, de costas para ele. Meu noivo, ele amava jampong. Ele dizia que o calor fazia ele se sentir vivo. Ele suava exatamente como o senhor está suando agora, na ponta do nariz. Do-yoon tocou o próprio nariz. Havia uma gota de suor ali.
O terror percorreu sua espinha. Ele não estava apenas sentindo as emoções de Kang Seo-jun. Ele estava se tornando ele. A tensão atingiu o ponto de ruptura numa tarde de quinta-feira. Um paciente de emergência chegou. Um homem de 50 anos com dissecção aórtica aguda. Era uma cirurgia de alto risco, uma corrida contra a morte. Na sala de cirurgia, o caos reinava. O sangue jorrava, a pressão do paciente despencava. A equipe estava em pânico. "Aspirador! Mais força!" gritou Do-yoon. "Preparem a bomba de circulação extracorpórea." Ele estendeu a mão sem olhar. Clamp. Haru colocou o instrumento em sua mão, com a precisão de quem lê a mente dele. Eles se moveram em uma dança sincronizada e assustadora. Do-yoon não precisava falar. Haru antecipava cada movimento dele. Ela sabia quando ele precisava secar a testa. Sabia qual fio de sutura ele pediria antes mesmo dele saber. Era como se eles já tivessem feito aquilo 1000 vezes. Quando a cirurgia terminou, com o paciente salvo, milagrosamente, a adrenalina começou a baixar. Do-yoon tirou as luvas manchadas de sangue e olhou para Haru através da sala. Os olhos dela brilhavam, não de medo, mas de orgulho. "Bom trabalho, doutor", disse ela. E então aconteceu. O fantasma assumiu o controle. Do-yoon sorriu. Não o seu sorriso cínico habitual, mas um sorriso largo, caloroso, que enrugava os cantos dos olhos. Ele levantou a mão direita e, num gesto inconsciente, fez um sinal de joinha e depois tocou a própria orelha esquerda. O rosto de Haru congelou. A bandeja de instrumentos que ela estava organizando caiu no chão com um estrondo metálico. O sorriso de Do-yoon desapareceu instantaneamente. Ele olhou para a própria mão, horrorizado. Por que eu fiz isso? Ele nunca fazia gestos manuais. Ele achava vulgar. "O que o senhor fez?" perguntou Haru, a voz trêmula, caminhando até ele como se estivesse vendo uma assombração. Esse gesto. Tocar a orelha depois do joinha. Do-yoon recuou, batendo as costas na parede azulejada. Foi um espasmo muscular, cansaço. "Não minta para mim!" Haru gritou, esquecendo a hierarquia. Seo-jun fazia isso. Toda vez que algo dava certo. Era o nosso código. Era o jeito dele dizer, "Eu te amo" sem falar. Como o senhor sabe disso? Quem é o senhor? O coração de Do-yoon batia tão forte que doía. A cicatriz no meio de seu peito queimava como se a incisão tivesse sido feita ontem. Ele estava encurralado pela memória celular, pelo amor de um homem morto que se recusava a ir embora. "Eu sou Min Do-yoon", ele disse, a voz falhando, tentando convencer a si mesmo. "Eu sou apenas o seu chefe. E você está dispensada, enfermeira Lee." Ele fugiu da sala de cirurgia, arrancando a máscara e a touca, enquanto corria pelo corredor estéril. Ele precisava de ar. Ele precisava que aquele coração parasse de gritar o nome dela. Mas Haru não ficou para trás dessa vez. A dúvida havia se plantado em sua mente. Ela correu para o vestiário, tirou o uniforme cirúrgico e foi direto para o arquivo de registros médicos no subsolo. Ela sabia que era ilegal. Sabia que podia perder a licença, mas ela precisava saber. Ela digitou a senha de administrador que havia decorado ao observar o chefe da enfermagem. Buscou o histórico cirúrgico do Dr. Min Do-yoon. Data do transplante: 15 de julho de 2019. Hospital: Centro Médico Asan. Código do doador: KSJ 88192. Haru cobriu a boca com as mãos para abafar um soluço. As iniciais. A data. Era o dia em que Seo-jun morreu. O código era a data de nascimento dele. Tudo fez sentido. O choro na cirurgia, o gosto por comida picante, o gesto, a maneira como ele a olhava
com uma saudade que não lhe pertencia. O homem que ela odiava por ser frio e arrogante carregava no peito a única coisa que ela amava no mundo. O coração de Seo-jun estava vivo e estava batendo dentro do monstro. Haru saiu do arquivo, tonta. Ela precisava confrontá-lo. Ela precisava ouvir as batidas. Ela precisava saber se Seo-jun ainda estava lá. Ela subiu até o escritório dele. A porta estava entreaberta. Do-yun estava de pé junto à janela, com a camisa social desabotoada, pressionando a mão contra a longa cicatriz vertical em seu externo, respirando com dificuldade, como se estivesse lutando contra um ataque de pânico. "Você o roubou", disse Haru da porta, a voz fria e quebrada. Do-yun virou-se. Ele viu que ela sabia. Não havia mais como esconder. "Eu não roubei", ele sussurrou exausto. "Eu o recebi. E agora? Parece que ele quer voltar para você." O escritório do Dr. Min Do-yun parecia ter sido sugado para fora do tempo e do espaço. Havia apenas ele, com a camisa aberta, revelando a cicatriz rosada que dividia seu peito, e Lee Haru, parada na porta, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto pálido. "É o coração dele, não é?" perguntou Haru, dando um passo trêmulo para dentro da sala. Ela não olhava para o rosto de Do-yun. Ela olhava fixamente para o peito dele, para o lugar onde a vida pulsava sob a pele. "O coração do Seo-jun está aí dentro." Do-yun tentou abotoar a camisa, sentindo-se violado, exposto, mas suas mãos tremiam demais. Ele desistiu e encostou-se na mesa, derrotado. "Sim", ele admitiu. A verdade saiu como um suspiro doloroso. "Eu recebi o transplante na noite em que ele morreu. Eu sinto muito, Haru." Haru avançou. A raiva que ela sentira minutos antes se dissolveu em uma mistura agonizante de saudade e horror. Ela estava diante do homem que vivia graças à morte de seu amor. E, no entanto, aquele homem a olhava com os olhos de Seo-jun. "Posso?" Ela levantou a mão, hesitante, em direção ao peito dele. A lógica dizia a Do-yun para recuar, para expulsá-la, para manter a barreira profissional. Mas o coração pulou em direção à mão dela. Ele ficou imóvel. Haru tocou a cicatriz. A pele dele estava quente. Sob a ponta dos dedos dela, ela sentiu a batida. Tum-dum, tum-dum. Forte, rápida, familiar. Era o mesmo ritmo que a acalmara tantas noites quando ela deitava a cabeça no peito do noivo. Ela soluçou, um som feio e quebrado. "Ele está aqui. Ele ainda está aqui." Do-yun sentiu uma lágrima escorrer, novamente sem sua permissão. A proximidade dela era como uma droga para o órgão transplantado. Ele sentia uma paz avassaladora e, ao mesmo tempo, um ciúme terrível. Ela não estava tocando nele, Min Do-yun. Ela estava tocando no fantasma. "Haru, por favor", ele disse, segurando gentilmente o pulso dela e afastando a mão. O contato físico enviou choques elétricos por todo o corpo dele. "Você não pode fazer isso. Eu não sou ele. Eu tenho as memórias dele. Sinto o que ele sentia por você. Mas eu sou Min Do-yun." Haru olhou para o rosto dele, para os olhos de um estranho. Ela recuou, horrorizada com o que tinha acabado de fazer. "Eu sei", ela sussurrou, limpando as lágrimas com violência. "Eu sei. Isso é doentio. Eu não consigo olhar para você. Eu não sei se odeio você por estar vivo ou se amo você porque ele está aí." "Eu vou pedir transferência", disse Do-yun. "Eu vou sair do hospital. Vou para os Estados Unidos. Você não precisará me ver nunca mais." Haru assentiu, incapaz de falar, e correu para fora do escritório. Do-yun ficou sozinho, afundando na cadeira.
Ele sabia que era a decisão certa. Ele não podia viver como um substituto. Ele não podia amar uma mulher que amava o seu doador. Mas o destino, como sempre nos dramas de Seul, tinha um senso de humor cruel. 3 dias depois, Do-yoon estava arrumando suas coisas em caixas, preparando-se para deixar o cargo de chefe. A chuva caía pesada lá fora, uma tempestade de verão que escurecia o dia. O bip de emergência em seu cinto tocou. Código azul. Trauma grave chegando. Do-yoon correu para o pronto-socorro por instinto. Quando chegou lá, a cena era caótica. Paramédicos empurravam uma maca coberta de sangue. Vítima de atropelamento! Gritou o paramédico. Mulher, 29 anos, foi atingida em um cruzamento na chuva. Hemorragia torácica maciça. Possível tamponamento cardíaco. A pressão está sumindo. Do-yoon se aproximou para assumir o comando. Ele olhou para o rosto da vítima. O mundo parou. Era Lee Haru. Ela estava inconsciente, pálida como papel, o uniforme de enfermeira rasgado e ensanguentado. O mesmo destino que levara Seo-jun, um acidente de carro na chuva, agora tentava levar Haru. O coração de Do-yoon parou por um segundo, e depois reiniciou com uma violência que quase o derrubou. Não era apenas a memória celular desta vez. Era o medo puro, gelado e humano de Min Do-yoon. O medo de perder a mulher que, de alguma forma distorcida, ele havia aprendido a amar. Doutor Min, o que fazemos? Gritou o residente. Do-yoon olhou para as mãos. Elas tremiam. Ele era o melhor cirurgião do país, mas operar a mulher que seu coração amava era impossível. O conflito emocional era grande demais. Chamem o Dr. Park, disse Do-yoon recuando. Eu não posso operar. O Dr. Park está em uma cirurgia de transplante. Não há mais ninguém, gritou a enfermeira-chefe. A pressão dela é 60/40. Se não abrirmos o peito agora, ela morre em 5 minutos. Dr. Min, o senhor é o único. Do-yoon olhou para Haru. Ele viu a vida se esvaindo dela. Se ele não operasse, ela morreria. Se ele operasse e falhasse por causa do tremor nas mãos, ele a mataria. Ele sentiu uma pontada aguda no peito. O coração de Seo-jun. Não estava batendo com medo, estava batendo com força, com determinação. Era como se o doador estivesse gritando dentro dele. Salve-a! Eu te dei a vida para isso. Use minhas mãos. Salve nossa garota. Do-yoon fechou os olhos e respirou fundo. Ele aceitou a presença do fantasma. Ele parou de lutar contra o sentimento. Ele deixou o amor de Seo-jun e o seu próprio amor se fundirem em um único propósito: salvar Haru. Quando ele abriu os olhos, suas mãos estavam firmes como rocha. O bisturi de gelo estava de volta, mas agora o gelo estava derretendo em fogo. Vamos para a sala 1, ele ordenou, a voz trovejando sobre o caos. Preparem a toracotomia, eu não vou deixar ela morrer hoje. Ele correu ao lado da maca, segurando a mão inerte de Haru. Aguente firme, ele sussurrou no ouvido dela. Nós dois estamos aqui com você. A sala de cirurgia 1 do Hospital Universitário Haneul era um campo de batalha onde a morte tentava reivindicar seu prêmio, e Min Do-yoon era o único soldado na trincheira. O peito de Lee Haru estava aberto. O dano era catastrófico, uma laceração na aorta descendente causada pelo impacto. O sangue enchia a cavidade torácica mais rápido do que a sucção podia remover. Pressão caindo! Estamos perdendo ela! Gritou o anestesista. O monitor cardíaco emitia um som de alarme contínuo e aterrorizante. Do-yoon não ouvia o alarme. Ele estava em um estado de hiperfoco sobrenatural.
Ele não sentia o chão sob seus pés. Sentia apenas o coração de Haru sob suas mãos enluvadas e o coração de Seo-jun batendo furiosamente dentro de seu próprio peito, como um metrônomo guiando o ritmo da cirurgia. Era uma sensação bizarra. Do-yun sentia que não estava operando sozinho. Havia uma intuição, uma certeza nos movimentos que ia além de seu treinamento médico. Quando ele não conseguia ver a origem do sangramento, devido ao excesso de fluido, sua mão se moveu sozinha para o ponto exato, clampeando a artéria rasgada cegamente, mas com precisão milimétrica. Como ele sabia que estava ali? Sussurrou um residente atônito. Do-yun sabia, porque o coração dentro dele se recusava a deixar aquele outro coração parar. Foram 6 horas de cirurgia, 6 horas em que Do-yun costurou a vida de volta ao corpo de Haru, ponto por ponto. Ele suava profusamente, mas não aceitava pausas. Ele sussurrava comandos para si mesmo, ou talvez para o doador. Mais um pouco, estamos quase lá, não desista agora. Finalmente, o último ponto foi dado. A hemorragia parou. Tirem os clamps, ordenou Do-yun, a voz rouca. A equipe prendeu a respiração. O coração de Haru, que estivera parado e sustentado por máquinas, precisava voltar a bater sozinho. Nada aconteceu. A linha no monitor continuava reta. Desfibrilador, disse Do-yun. Carga em 200. O corpo de Haru saltou com choque. Nada. De novo, 250. Choque. Silêncio. Doutor, começou o anestesista, com a voz pesada de derrota. Não! Gritou Do-yun. Nós não vamos perdê-la. Ele largou as pás do desfibrilador e começou a massagem cardíaca manual, diretamente no coração exposto de Haru. Ele segurou o órgão pequeno e frágil em suas mãos. Ele podia sentir a quietude da morte. Bata! Ele ordenou, as lágrimas caindo de seus olhos e pingando na máscara cirúrgica. Por favor, bata. Seo-jun, se você está aí, ajude-a. Dê a ela a sua força. Não a leve com você. O coração de Do-yun doeu. Uma pontada aguda, como se estivesse transferindo energia vital de seu peito para as mãos. E então, sob os dedos de Do-yun, houve um tremor. Um movimento fraco. Tum! Do-yun parou, prendendo a respiração. Tum! 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 Dum! O monitor apitou. Um ritmo sinusal. Fraco, mas constante. Temos pulso! Gritou a enfermeira. Do-yun caiu sentado no chão da sala de cirurgia, exausto, trêmulo, chorando de alívio. Ele olhou para o monitor, vendo a linha verde desenhar montanhas de vida. Ela estava viva. Eles a haviam salvado, juntos. Uma semana depois. O inverno havia chegado a Seul. A primeira neve caía lá fora, cobrindo o jardim do hospital de branco. Haru estava acordada em seu quarto privado. Ela estava fraca, dolorida, mas viva. Ela sabia quem a tinha operado. Todos no hospital falavam do milagre realizado pelo Dr. Min. A porta se abriu e Do-yun entrou. Ele não usava o jaleco branco. Vestia um casaco de lã cinza e segurava uma pequena mala. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam calmos, livres da frieza que costumava habitá-los. Ele parou ao lado da cama. Você vai viver, disse ele suavemente. O prognóstico é excelente. Obrigada, sussurrou Haru. Ela olhou para o peito dele. Obrigada aos dois. Do-yun sorriu tristemente. Ele colocou a mão sobre o próprio coração. Ele ficou quieto, Haru. Desde a cirurgia. A taquicardia parou. A dor parou. Eu acho que ele finalmente cumpriu o que precisava fazer. Ele precisava garantir que você ficasse bem. Haru sentiu lágrimas quentes nos olhos. Ele se foi? A memória dele, sim, disse Do-yun. Mas o coração continua aqui batendo forte. Só que agora,
Ele bate por minha causa. Ele respirou fundo, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Eu estou indo embora, Haru. Minha transferência para o Sankoparo Siwa foi aprovada. Meu voo sai em 3 horas. Por quê? Ela perguntou, tentando se sentar. Você me salvou. Você não precisa fugir. Eu preciso, ele explicou, segurando a mão dela pela última vez. Enquanto eu estiver aqui, você nunca vai saber quem você ama. Você vai olhar para mim e ver o seu Jun. E eu vou olhar para você e me perguntar se sou eu que te amo ou se é ele. Nós precisamos de tempo. Eu preciso descobrir quem é Min Do-yoon sem o fantasma. E você precisa lamentar o seu Jun sem ter um lembrete vivo andando pelos corredores. Era a verdade dolorosa. Eles precisavam se curar separadamente para, talvez um dia, existirem juntos. Vai nevar hoje à noite, disse Haru, olhando para a janela. A primeira neve. Dizem que se você assistir à primeira neve com alguém, o amor se torna verdadeiro, disse Do-yoon, citando a velha lenda. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Não foi um beijo de amante, mas uma promessa. Adeus, Lee Haru. Cuide desse coração que eu consertei. Adeus, Dr. Min. Cuide do coração que ele te deu. Do-yoon saiu do quarto, caminhando pelo corredor do hospital pela última vez. Ele saiu para a noite fria de Seul. A neve caía sobre seu rosto. Ele parou e olhou para o céu. Ele colocou a mão no peito. O coração batia calmo, rítmico, forte. Era o coração dele agora. 2 anos depois, o hospital Haneul estava movimentado. Haru, agora enfermeira-chefe, corria entre os leitos. Ela estava feliz. A cicatriz em seu peito era apenas uma linha fina, uma marca de sobrevivência. Ela havia visitado o túmulo de Seo-jun naquela manhã e deixado flores sem chorar. Ela o havia deixado ir. Ela estava no balcão de enfermagem quando ouviu um burburinho. As enfermeiras mais jovens estavam se arrumando, cochichando excitadas. Ele voltou. Dizem que ele voltou mais bonito do que nunca. Haru levantou os olhos. As portas automáticas da entrada se abriram. Entrando no saguão, sacudindo a neve de um casaco elegante, estava Min Do-yoon. Ele parecia diferente, mais leve. Havia linhas de sorriso em torno de seus olhos que não existiam antes. Ele olhou ao redor do hospital, cumprimentando os colegas com acenos genuínos. Então, seus olhos encontraram os de Haru. Ele caminhou até ela. O coração de Haru disparou, não por causa de uma memória celular, não por causa de um fantasma. Disparou por causa do homem que estava à sua frente. Dr. Min, ela disse sorrindo. Bem-vindo de volta. Olá, enfermeira Lee, disse ele. Eu ouvi dizer que a equipe de cardiologia precisa de um chefe que não seja um robô. Vim me candidatar. Ele se aproximou do balcão. Ele não tocou o peito. Ele não chorou. Ele apenas a olhou com uma intensidade que era inteiramente dele. E também, ele continuou. Eu tenho um encontro pendente. Há 2 anos, eu perdi a primeira neve. Mas parece que está nevando lá fora agora. Haru olhou pela janela. Flocos brancos caíam suavemente. Você aceitaria tomar um café comigo? Perguntou Do-yoon. Não como o médico e a enfermeira. Não como o doador e a viúva. Apenas Do-yoon e Haru? Haru tocou o próprio peito, sentindo seu coração, o coração que ele salvara com as próprias mãos, bater em resposta. Eu adoraria, ela disse. Eles saíram juntos para a neve, deixando os fantasmas do passado descansarem em paz, prontos para escrever uma nova história, com seus próprios corações, no seu próprio tempo.